A imprensa persegue o Neymar, Paulo? Vou te perguntar, e o Brasil vai ficar melhor ou pior sem o Neymar no dia de hoje? Lembrando que no fim de semana teve um artigo muito interessante do Casagrande, dizendo, olha, o Neymar nunca foi o jogador decisivo que dizem que é, e ele é um mau cidadão, né? Então, mas tudo bem, o cara não está lá para ser bom cidadão na Copa do Mundo, ele está lá para jogar futebol. Mas ele também disse que do ponto de vista do futebol ele não é todo esse craque aí. Você acha que o Brasil hoje vai ficar melhor, vai ficar pior, vai ficar ali mais ou menos ameaçado pela ausência do, entre aspas, craque? O que acontece é que o Neymar está contra a corrente. O Brasil vai pela corrente da democracia, vai pela corrente de defesa de valores humanos, de valores solidários, e o símbolo do Neymar é o egoísmo, é o autorreferência, é o estrelismo sem medida. Todo jogador de futebol, quando tem algum talento, e ele tende ao estrelato, tende a ter essa vaidade exacerbada, que não é uma coisa assim tão rara, mas no caso dele é completamente estapafúrdia, e isso se agravou quando ele quando ele assume uma postura bolsonarista, que vai contra o Brasil, vai contra os interesses dos brasileiros, é contra o que é de melhor no Brasil, inclusive em futebol. Portanto, ele não é perseguido, ele simplesmente toma o caminho errado da vida. E as pessoas têm o direito de criticar, têm o direito de achar ruim, porque senão todo mundo criancinha tem que bater palminha. Não é assim, né? Você perguntou se a imprensa persegue o Neymar. Depende, né? Eu vejo, por exemplo, alguns amigos meus e amigos nossos dizer o seguinte, que o Neymar se machuca muito porque segura muito a bola. Quer dizer, a culpa não é quem faz a falta nele, a culpa é dele. Ele é um driblador. Se o driblador não segura a bola, ele deixa de ser driblador. Esse negócio do Casagrande, dizer que o Neymar não é essas coisas, é tão errado. O Neymar é o jogador brasileiro mais valioso. Por que pagam tanto para o Neymar? Porque ele não é bom? Não, eu fiquei impressionado com essa questão do Casagrande. Não é grande coisa. Ele é muito maior do que o Casagrande. O Casagrande nunca foi o melhor do mundo. Por que dão tanto dinheiro para o Neymar? Porque ele não joga nada? Por que ele consegue comprar jatos? Eu me pergunto, até onde essas críticas ao Neymar têm inveja? O cara tem milhões. O cara tem jatos. Mas por que dão tanta grana para ele? Porque ele não presta ou porque ele é um grande jogador? É claro que ele é um grande jogador. É evidente que ele é o maior jogador brasileiro. O mundo diz isso. Agora, a posição política dele é péssima. Claro que é péssima. Mas quem está em campo ali é o cara que tem o pé que vai marcar o gol. Não é a cabeça que votou num determinado... Por que ele declarou o Bolsonaro? Porque ele tem uma dívida imensa com a Receita Federal. Então, era bom para ele, né, ficar de bem com o governo. Isso significa que ele é um mau caráter? Sim, é um mau caráter. Agora, em campo é outra coisa. Ele é o maior jogador brasileiro, é o mais valorizado. Agora, as coisas se misturaram muito no Brasil e no mundo, né? Então, gente falando o seguinte, eu torço pelo Brasil, mas quero que o Neymar quebre a perna. Ninguém está desejando que ele quebre a perna. É o melhor jogador brasileiro. Qualquer seleção gostaria de ter o Neymar. Mas não podemos caçar o direito do Casagrande de criticar o Neymar. Ele é um comentarista e o Neymar é um jogador. Como comentarista, Neymar, e eu posso criticar o Casagrande. Não, tudo bem, mas você está criticando não assim o direito que ele fala do ponto de vista... Você já está dizendo que ele tem inveja porque tem avião, porque tem isso, porque tem... É a minha opinião sobre o Casagrande. Não, mas aí você está inferindo. Você não sabe. Direito de opinar. Você pega lá, por exemplo, o Caio, é comentarista. Ele nunca foi o Messi. Ele tem o direito de chegar. O Messi está jogando mal, por exemplo. Não é o caso. Mas se fosse o caso, ele poderia falar. A gente não pode dizer, não, esse cara falou mal porque ele não tem avião. Né? Não, mas o Casagrande não falou que o Neymar jogou mal. Ele falou assim, nunca foi essa coisa grande. Não, ele botou estatística. Ele grana para ele. Não, ele botou o passe dele vale milhões, porque não é grande coisa. Não, ele falou que ele nunca foi decisivo na seleção brasileira, né? Nos títulos da seleção brasileira. Ele nunca ganhou nada relevante, foi isso que ele disse. Não, tá. Não, ele não ganhou a Copa do Mundo, Alex. Ele não ganhou o campeonato importante. Não é uma pessoa que ganha a Copa do Mundo. O que nós estamos vendo é a demonstração de que o Brasil vive uma situação política tal que é impossível as coisas não se misturarem. O posicionamento político do Neymar trabalha contra ele. Assim como as pessoas que durante a ditadura eram contra as eleições diretas, também quebraram a cara e eram criticados e eram repudiados. O que acontece com o Neymar é isso. Independente do talento dele, ele tem uma questão de cidadão que se sobrepõe ao que ele faz no campo, e no Brasil de hoje, isso é o mais importante. Não adianta a gente ficar falando, como ele joga bem. O pessoal nem quer saber se ele joga bem. O pessoal está vendo um bolsonarista, um sujeito que atua assim, que não é nem um pouco companheiro, que não tem sentimento de solidariedade algum, porque o negócio dele é se dar bem.
É caricatural, é um reacionário de caricatura. Ou seja, é claro que ele tem que... E é claro que ele transforma a questão política se sobrepondo a isso. Então ninguém consegue separar e falar, olha, o Gerson, por exemplo, era um jogador de pensamento conservador, mas jamais foi repudiado dessa forma. Por quê? Porque ele separava as coisas.